Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir, se você for assinante da NET, ou através da internet, no www.tvcrio.org.br, que está aí no rodapé da sua tela. Ou, se você tiver smartphone com internet, você pode, no Android, baixar o nosso aplicativo, TV Comunitária Sem Acento, Espaço Rio. E aí você acompanha aonde você estiver. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui ao debate com o diretor aqui da TV Comunitária, Sebastião José da Silva, que é presidente de uma central sindical, a nova Central Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e também do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro, o Sintraturb Rio. Sebastião, obrigado pela sua presença aqui. Prazer estar aqui. E hoje nós estamos gravando aqui no dia 15 de agosto, que é exatamente o último prazo de inscrição dos candidatos a presidente. Já tem aí no páreo mais de 10 candidatos, mas a gente sabe que isso vai chegar aí a 15, 13 ou 15 candidatos. Como é que os trabalhadores podem avaliar essa situação da eleição presidencial de 2018, claro, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores? Olha, mas primeiro o cenário é muito difícil do trabalhador fazer uma opção. Haja visto que a gente tem uma crise econômica sem precedente, uma crise política sem precedente, e que tudo isso deixa os trabalhadores que estão no mercado de trabalho com uma insegurança muito grande, que podem estar empregados hoje, não estar empregado amanhã, e deixa aqueles que estão fora do mercado de trabalho numa agonia constante. Eu já vi as cenas que nós vimos em São Paulo nas duas últimas semanas de 2, 3 mil pessoas querendo vaga para padeiro, para ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, pessoas até de nível superior. Então isso é um momento, assim, uma tragédia nacional, você ter um índice tão alto de desemprego no nosso país. Então, os candidatos têm um desafio pela frente, né? Porque a gente sabe que parte significativa desse nível de desemprego tem a ver com a estagnação da economia, é verdade, mas também existe sonegação de emprego no Brasil. Né? Sonegação? Sonegação. Sonegação? Eu sei que tem sonegação de produtos em crise, tem sonegação de impostos, mas sonegação de emprego... De emprego. Então, e era bom o telespectador prestar atenção no que eu vou dizer aqui. Como é que você percebe a sonegação do emprego no Brasil? Você chega num banco e você não quer usar o caixa eletrônico, você quer ir no caixa, porque você gosta de sair de lá com a sua continha carimbada. Aí você vai ver 8 caixas, 10 caixas, 2 funcionando e 6 fechados. O que é isso? Sonegação de emprego. Porque o meu tempo tem um valor, o seu tempo tem um valor. Então, algo que eu poderia fazer em 10 minutos, eu gasto 1 hora. Então, eu estou desperdiçando 1 hora do meu tempo, do meu dia, do meu custo, para os banqueiros ganhar mais dinheiro. Agora, não fica só no banco. Você chega no supermercado, é a mesma coisa. Você chega na farmácia para comprar um remédio, é a mesma coisa. Você chega num pedágio, que é uma exploração. O pedágio é uma vergonha nacional. O valor dos pedágios é uma exploração. O país, numa crise dessa, você pagar R$15, R$16, R$13 num pedágio. Tem determinadas viagens, fica mais caro do que o combustível, que já é um absurdo. E você enfrenta uma fila. Porque você chega num pedágio, tem 10 caixas, tem 5 abertas, 5 fechados. E o patrimônio foi investido ali, porque tem caixa lá, patrimônio tá tudo público, pronto, o cara né? colocou a caixa lá só para arrecadar, ainda só nega emprego. Então, eu acho que um recado para os candidatos agora é o seguinte: existe um desafio da economia crescer para gerar emprego, sim, mas existe uma demanda desocupada por falta de autoridade moral, de autoridade pública, de fiscalizar e fazer com que esses setores que usam dessa artimanha para enriquecer ainda mais as custas do desemprego do nosso povo. Então, acho que dessa taxa de desemprego que tem aí, 3 ou 4% estão aí disponíveis, só falta autoridade para fazer com que esses postos de emprego sejam preenchidos. Agora, é bom lembrar também, né, Sebastião, que esse índice é medido sem considerar aquelas pessoas que desistiram de procurar um emprego no último período, né? Então, quer dizer, o índice inclusive, é muito maior, porque o pessoal procura 3, 4, 5, 6 meses e arruma um bico e fica aí, e esse não entra mais na estatística. Exatamente. Quer dizer, aquele que está desempregado há mais de um ano, 80% dele já está fora dessa estatística. Então, isso quer dizer que a gente pode ter uma estatística aí superior a 20%, se a gente considerar que é grande o número de pessoas que está há mais de 6 meses, um ano,
fora do mercado de trabalho. Então, mas os candidatos aí que vão disputar a eleição de presidente, tem um segmento que está defendendo abertamente a reforma trabalhista que foi realizada, uma reforma que você em várias entrevistas chamou de deforma trabalhista, e outros estão assumindo o compromisso de revogar essa deforma. Como é que você está vendo isso? Eu estou até um pouco curioso para ver esses candidatos a presidente que defendem a reforma trabalhista dar agora uma justificativa prática. Porque, na verdade, eles disseram que a reforma trabalhista ia aumentar o número de emprego. Não aumentou. Segundo, a média do piso salarial do trabalhador brasileiro, no último ano, teve uma queda de mais de 5%. Então, nós tivemos alguns postos de emprego gerados, mas foi tipo, manda um trabalhador que ganha 5 mil embora e contrata 2, 3 para ganhar salário mínimo. Então, eu não sei onde é que está a geração de emprego. Porque se não aumenta a média, para você ter uma ideia, 2015, a pesquisa dizia que a média do salário do trabalhador brasileiro era de R$ 2.236 em 2015. Agora, em 2018, em março, saiu a nova pesquisa, né? E aí a média do salário do trabalhador brasileiro caiu para 2.126. Então, o que a deforma ajudou em quê? Se não aumentou o número de emprego e caiu o valor do piso médio do trabalhador brasileiro. Então, não se gerou emprego, tá certo? Como eles diziam, não, agora os empresários vão investir mais porque tem mais segurança jurídica, é mais fácil demitir. Era fácil tudo. Aquela história mas, toda. Na verdade, o que está comprovado até aqui é que a reforma trabalhista veio para desregulamentar o mercado e, na verdade, não foi para gerar emprego nem distribuição do renda. Muito pelo contrário, está piorando muito mais a situação dos trabalhadores. E eu quero crer que o próximo governo não vai manter essa reforma do jeito que ela foi aprovada. Alguma coisa vai ser mexida. E você, como avalia a disputa pelos cargos parlamentares? Porque nós falamos do governo federal, da presidência, que é o cargo do Poder Executivo. Mas a gente sabe que as discussões, essa própria reforma trabalhista, só foi sancionada porque foi aprovada entre os parlamentares. E qual o recado que você daria para os trabalhadores que estão nos assistindo sobre como se posicionar e como se preparar para escolher candidatos aos parlamentares? Eu acho que esse é o grande desafio do trabalhador, da população de um modo geral. A gente tem um cenário extremamente difícil, porque nós não tivemos reforma política e nós temos os atuais parlamentares, detentores de mandato, muitos deles têm a necessidade de permanecer com mandato em função do fórum, para a Lava Jato não alcançá-los, e a gente vê aqueles que estão tentando disputar, renovar esse Congresso com muita dificuldade, sem recurso, porque o dinheiro público que é injetado nos partidos vai ser colocado à disposição da manutenção desse status quo que está aí, ou seja, aquele que quer realmente mudar vai ter muita dificuldade de ganhar as eleições e, lamentavelmente, se os eleitores, né, se a sociedade não se conscientizar que tem que pesquisar, que tem que olhar o currículo de quem vai votar, nós podemos ter a manutenção desse quadro que está aí, haja visto a história do Centrão. Veja você, o Centrão tem 257 deputados. Se eles mantiverem esse nível, pode ganhar qualquer presidente da República, que nós vamos estar subordinados ao Centrão, porque ou faz o acordo com o Centrão ou não governa. Então, na verdade, o presidente, se o eleitor não tiver cuidado de escolher um nome que ele confie para o presidente da República, mas também um congressista, um deputado ou um senador confiável, ele vai, de certa forma, nadar e morrer na praia. Porque se não mudar um lado e não mudar o outro, o desequilíbrio vai continuar, porque o governo pode ser refém se o Congresso mantiver essa mesma nata que está aí há muitos anos. Isso tem que ser mudado. Agora, só para a gente dar uma pincelada aí ainda nacionalmente, ninguém está falando aí da Previdência, né? Quer dizer, eles tomaram aquela derrota que eles não conseguiram aprovar, por mais que fizeram toda uma onda, criaram a intervenção militar no Rio para encobrir a derrota da Previdência, mas essa luta da Previdência vai continuar para impedir que haja
Porque os meios de comunicação, eu tenho assistido aí, principalmente na TV Globo, na Globo News, eles imprensam os candidatos sobre essa questão do déficit público, etc., para mexer na Previdência. Vocês estão firmes aí na luta para não haver mudança da Previdência? Olha, na verdade, algum ajuste na Previdência pode ser necessário. E a gente tem alguns candidatos que estão dizendo, inclusive... Mas não reforma, né? Não reforma, não deforma, né? Uma reforma que possa... Reforma é para melhorar. Para melhorar, que possa dar mais estabilidade para o aposentado, que possa garantir aquele que está contribuindo hoje uma aposentadoria futura, né? Mas é preciso, nesse momento, o discurso, ele se esgotou e ele foi derrotado na discussão da reforma apresentada pelo governo Temer, porque, tecnicamente, os próprios quadros do governo, né, da Receita Federal, né, demonstraram que não há déficit. Primeiro ponto é esse. Segundo, o déficit apontado é muito menor do que a sonegação. Então, o dinheiro existe, basta o governo cobrar e arrecadar mais. E os grandes devedores são os sonegadores que a gente falou no começo aqui. Isso, além do tal da liberação, né? Uma crise dessa, falando em reforma da Previdência, eles deram isenções, como você denunciou aqui na outra vez. Que é um absurdo, né? Na verdade, se a Previdência tinha realmente crise, não se justifica o governo ter dado isenções fiscais e previdenciárias a setores tão importantes que arrecadam tanto. Então, foi um discurso meio que não colou. Não acredito que voltem com esse mesmo discurso. Aliás, esse teria que ser um tema a ser pautado e eles estão fugindo do tema. Tem alguns candidatos que só estão discutindo Lava Jato, outros estão discutindo só a crise na segurança pública, que, aliás, no Rio de Janeiro é muito mais séria ainda que no resto do Brasil. Já vamos entrar nela. Mas não estão querendo discutir com profundidade o que vão fazer com a Previdência Social. Se alguém vai ressuscitar esse cadáver do Temer com relação à reforma da Previdência. Nós acreditamos que nós vamos desenterrar o cadáver da reforma trabalhista, da deforma trabalhista, para melhorar o nosso país com crescimento, emprego, distribuição de renda, que só através... Então, nós discutimos um pouco a questão do Poder Executivo Nacional, agora vamos para a questão estadual. Também os candidatos estão aí, certo? Nós sabemos da crise que assolou aí o estado do Rio de Janeiro. Em particular, uma coisa que tem muito a ver com a vida aí dos rodoviários, que é um setor mais específico que você intervém, além da luta nacional dos trabalhadores, que é a questão dos rodoviários e a crise da segurança pública. Então, houve a intervenção e tal. Parece que a crise permanece. E qual o reflexo disso na vida dos rodoviários? Olha, nós temos um reflexo muito grande, não só na vida do rodoviário, do profissional que está ali mais exposto à insegurança que o nosso estado e a nossa cidade atravessam no dia de hoje, 5, 6, 10 locais de tiroteio todos os dias, a população, de certa forma, e aí a gente está diante de uma seguinte situação: o nível de estresse da categoria é imenso, a quantidade de profissionais que se afastaram e estão em auxílio-doença por ter adquirido esse trauma da violência do dia a dia no setor é muito grande. E a gente tem um problema também, além de ter a crise gerada um desemprego muito grande no setor, a gente tem um desemprego, entre aspas, que é a redução do tempo, né, do serviço prestado para a população. Então, era muito comum, em determinados bairros do Rio de Janeiro, a gente ter o transporte 24 horas. A gente ter o comércio funcionando à noite, pessoas saindo para jantar fora, isso, aquilo. Nossa cidade, depois de 8 horas, está virando um deserto. Então, se a gente tinha aí 20%, 30% de trabalhadores que trabalhavam nesse período e não tem mais esse transporte disponível para a população nesses horários, é sinal que isso também reduziu. A violência retirou, nesse momento, postos de emprego, porque não tem demanda, as empresas não colocam carro na rua, porque não tem passageiro, a população está intocada. A gente tem acompanhado aí alguns locais, eu, por exemplo, outro dia passei pelo Meia, né, Cascadura, locais que a gente estava acostumado a passar 2 horas da manhã, e está cheio de trailer aberto, bares, as pessoas ali, né, tocando um pandeiro numa sexta-feira. Você passa agora, está deserto, você não vê ninguém na rua.
Ou seja, é uma situação caótica. E isso interferiu no desemprego de um modo geral, não é só no rodoviário, no comércio, né? Pessoas que... no setor de bares e restaurantes está sendo muito afetado também. Então, essa questão da violência no nosso estado ela é gravíssima e acho que aqui para nós saúde e a questão da violência são as agendas principais dos nossos candidatos que até agora não apresentaram nada palpável. Só se fala na crise. Eles provocaram a crise, né? Ela está aí, agora eles mesmos não sabem como resolver. Para onde isso vai? Porque se fez uma intervenção com o segmento do Exército, né? Os militares no comando da segurança em si, e os índices não reduziram. Pois é. Como é que vai ter que saída? Porque em dezembro acaba isso. Imagina. E entra um novo governo. Pois é. Imagina, a gente tem hoje uma intervenção, né, militar, que é uma medida drástica do governo federal para intervir na segurança pública de um determinado estado, e a sensação que a população tem é que isso não adiantou absolutamente nada. E nem se fala, né, muito, nem mais. Fecharam ontem. Acho que é para não ficar... A única delegacia em comunidade pacificada fechou ontem, foi no Complexo do Alemão. Ou seja, a sensação não mudou absolutamente nada. Assassinatos, como a gente viu, completou 5 meses ontem da vereadora, não tem, ninguém sabe quem é. E Anderson. A polícia não consegue apurar. Está tudo sigilo, né? Sigilo, não se tem uma informação. Não dá para confiar nesse aparato, né, estatal que está aí tratando da segurança pública. Nos parece que aquilo que se chama de crime organizado, né, que na verdade, que quem tinha que estar organizado era o Estado, mas lamentavelmente parece que o crime está mais organizado que o Estado, porque ele está sobrevivendo a tudo isso. Sobreviver a uma intervenção militar, os traficantes continuam impondo a sua regra em várias comunidades. A gente viu vincular na imprensa que cerca de 1.700.000 eleitores vão estar subordinados às milícias e o tráfico para decidir o seu voto, em quem votar. Olha que situação. Parece que, sei lá, o estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, sinceramente, eu cheguei aqui na década em 76, em plena ditadura, e eu nunca vi, né, morei em comunidade, morei no Morro do Chave 20 anos, nunca vi uma situação como essa, em termos de segurança, de desemprego e do povo assustado. Porque a gente que é de comunidade, conviver com tiro, com violência, se tornou algo comum. Mas, nesse nível, eu acho que nunca aconteceu na história da nossa cidade. Mas você não tem, pelo menos uma fé, um pouquinho de fé de que agora com a eleição, com a participação e um governo legitimado pelas urnas e tal, depois de toda a crise que teve no Rio, a gente pode ter algum nível de esperança, né? Porque também não pode ficar totalmente desesperançado. Não, na verdade é isso, mas na verdade eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, vocês estão nos ouvindo, eu acho que a decisão está na mão do povo, dos eleitores, e o que nos preocupa mais é o nível de descrença, o nível de voto, né? De não voto possa fazer com que o status quo seja perpetuado ou até piorado. Então, você que porque a pessoa mais consciente, digamos, deixa de votar, está dando chance Exato, é isso. Então, você que está revoltado, que não acredita em ninguém, que acha que não deve votar, pesquise bastante, mas escolha alguém para votar, porque senão vai facilitar a vida desses que estão aí. Porque a gente já conversou... Que vão permanecer. A gente já conversou que é o seguinte, ou a gente participa da democracia, ou a saída é muito mais violenta e tal, e que ninguém quer participar dessa segunda parte. Mas pelo menos tem que participar da democracia, porque se os homens de bem, as mulheres de bem, não participam do processo eleitoral, você está deixando os que não são do bem tomarem conta. Tomarem conta. E mais, e vamos deixar governos ilegítimos. Isso. Porque o sistema político brasileiro é perverso. Se a gente for levar em consideração o que aconteceu no Tocantins agora, como pode uma eleição ser válida com 53% de votos brancos e nulos? Ou seja, o Estado passou a ser governado por uma minoria. Claro, porque voto branco e nulo não interfere em nada, só dá chance aos outros. Então a sua revolta
Tem que ir para tem que ser transformado num voto consciente. E num voto que possa mudar alguma coisa. Que possa mudar alguma coisa. Porque é como se fosse uma abstenção, uma não participação. Exatamente. Então, para a gente ir aí caminhando para o final da nossa entrevista, Sebastião, vamos falar aí, nós discutimos aqui a campanha dos rodoviários aqui, né? O fechamento estava 2 anos sem aumento, etc. Qual é o resultado aí? Eu soube que vocês têm uma novidade. Na verdade, a nossa luta ela foi muito positiva, no sentido que a gente teve uma correlação de força aí com o apoio das bases, da categoria, e porque não reconhecer um determinado pulso firme do Judiciário, do Tribunal do Rio de Janeiro, para que fosse pelo menos garantido as conquistas do passado, que a reforma trabalhista retirou. Mas nós, como obtivemos a manutenção da convenção coletiva anterior, então nós não fomos atingidos, nesse primeiro momento, pela reforma trabalhista. Então esse foi o grande ganho. Poucas categorias no Brasil conseguiram, depois da reforma trabalhista, fazer a negociação coletiva sem abrir mão de conquistas do passado. Por isso que eu chamo de reforma trabalhista. Os rodoviários do Rio de Janeiro conseguiram, nesse ano, não deixar com que essa reforma trabalhista fosse inserida no nosso contrato de trabalho. Então, porque um dos aspectos aí é que, antigamente, quando havia uma convenção assinada, que tinha uma validade, até que a outra fosse assinada, as cláusulas, as normas, os acordos eram mantidos. Isso foi reformulado, mas vocês garantiram que as conquistas Exatamente. históricas por exemplo, passagem gratuita para os motoristas que estão uniformizados e uma série de conquistas da categoria se mantiveram. Mantiveram. Agora, eu queria que você... E tivemos um reajuste, ainda que temos 1 ano sem reajuste, mas nós tivemos um reajuste de 7% dividido em 2 vezes, que cobra a inflação dos 2 anos, ainda dá 1,75 de ganho real a partir de 1º de novembro. Agora, tem um aspecto aí de uma cláusula social importante, que é a questão da cesta básica, né? Porque vocês, quando criaram o Sintraturb, o trabalhador pagava R$80, recebia R$80, agora está quanto? Ele recebe R$300. Esse ano, o reajuste da cesta básica foi de 50%. Ela saiu de R$200 para R$300. Então, foi um reajuste significativo, porque a gente entende que esse é o reajuste mais humano. Que você fala de cesta básica, ela é o mesmo valor para todos os trabalhadores. O trabalhador que ganha um pouco mais de salário mínimo, o trabalhador do BRT que ganha o piso a cerca de R$3.000. Ou seja, a gente tem, de certa forma, consegue universalizar, né, no campo da alimentação, os trabalhadores do nosso setor. Então, esse reajuste é importantíssimo, porque ele tem uma distribuição independente do piso para todo mundo, é a mesma coisa. Agora, a gente sabe que houve muita resistência, intransigência patronal, que vive uma situação difícil aí, do ponto de vista de suas organizações associativas. E qual foi o pulo do gato aí? Foi o quê? A mobilização dos trabalhadores que garantiu que houvesse realmente a assinatura desse acordo? Nós tivemos uma situação bem complexa, porque ao mesmo tempo que o setor atravessa, ainda continua atravessando uma crise realmente, né? Eu estou no setor há 37 anos, eles sempre falaram que estava ruim. Então, sempre mentiram. Agora está ruim, ninguém está acreditando que está ruim mesmo. Mas várias empresas fecharam as portas, outras estão em situação muito difícil. E houve também, com a questão da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, uma intervenção no setor. Isso fez com que o Judiciário intervisse aí na disputa tarifária, aí com a Prefeitura, etc. E isso, de certa forma, atingiu a categoria, porque se eles não recebem, eles não tinham como repassar essa alegação. Por isso nós ficamos quase 2 anos sem reajuste. A Prefeitura chegou ao entendimento, liberou o reajuste para eles, ainda que não foi aquilo que eles queriam, mas, de certa forma, deu uma certa estabilidade no momento para que, pelo menos, a gente mantivesse o nível de emprego que nós tínhamos no início do ano. Então, agora, para a gente finalizar, me parece aqui, num olhar crítico, de que 2 medidas que vocês conseguiram nesse acordo, que foi importante a mobilização aí da base do sindicato,
é a questão do delegado sindical, que é uma novidade aí no meio rodoviário, aqui do Rio de Janeiro, e também a medição da jornada de trabalho, porque os ônibus são embarcados com a tecnologia que garante os cartões eletrônicos aí de pagamento de passagem. Mas os empresários nunca toparam que a jornada de trabalho fosse medida também eletronicamente. E sempre havia um resíduo aí de hora extra que era meio perdido. Então, essas duas conquistas não vai fortalecer a organização? Termina aí esse programa falando sobre isso e obrigado. Não só vai fortalecer a organização, como vai aumentar o salário do trabalhador, porque ele vai deixar de ter as horas extras que eram sonegadas e vão passar a ser pagas. A questão do delegado fortalece o cumprimento desse acordo, porque a gente vai ter mais pessoas com estabilidade fiscalizando o cumprimento da convenção coletiva. Também é uma medida importante e que traz no final das contas uma melhor remuneração e uma garantia do cumprimento da legislação que foi estabelecida entre as partes. Isso é fundamental. Então, aqui o núcleo sindical, quer dizer, parabeniza aí os rodoviários e você que é diretor aqui da TV, que tem dado um apoio importante a esse instrumento aqui de comunicação dos movimentos sociais, que é a TV. Vamos parabenizar esse trabalho aí. Você leve aí a mensagem da TV comunitária à diretoria do sindicato e da nova central por essa determinação, 2 anos lutando para que a categoria pudesse ter essas conquistas. E obrigado mais uma vez pela sua presença, você que é diretor aqui da TV e presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro e também do Sintraturb Rio. Obrigado.